Olá, meus amigos! Eu sou Victor Moreira e este é o canal Endireitei, onde a verdade incomoda, mas liberta. No vídeo de hoje você vai acompanhar as análises afiadas de Luiz Ernesto Lacombe, Ana Paula Henkel e Silvio Navarro, em um programa especial que contou com a presença do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Fica comigo até o fim, porque essa conversa vai te fazer refletir. Vamos juntos! O Constantino, como a Ana explicou, o Constantino fez lá a transfusão, né, recebeu lá o transplante de medula, já está em casa se recuperando, mas ainda está fazendo a quimioterapia com comprimidos. Ele nos falou aí que está tomando mais de 10 remédios por dia e há sempre uma consequência, um efeito colateral que o deixa cansado, enjoado, com muita tosse. Então o Consta hoje participa com boletins, com vídeos gravados. E, inclusive, ele gravou um para manter a tradição, até que ele saia dessa, para manter a tradição, o boletim agora, então, o boletim de saúde do Consta. Olá, Lacombe, Ana, nosso ilustre convidado, o deputado Eduardo Bolsonaro. Antes, vamos para o boletim de saúde do Consta, né? As notícias não são das melhores, também não são das piores. O que aconteceu foi que eu fui liberado depois de um mês do hospital para casa e achei que era assunto encerrado, né? Tava tudo melhor ali. É muito bom voltar para casa, não dá nem para comparar. Mas os anúncios da minha recuperação foram muito precipitados, como diria Mark Twain, acerca da sua morte, né? Eu fui com muita sede ao pote, trabalhar, voltar à normalidade, e os efeitos da químio que eu fiz pré-transplante, que foi uma químio muito pesada, os efeitos resolveram aparecer em casa. E todos somados ao mesmo tempo. Então eu comecei a descamar, a pele toda ficou destruída, eu comecei a ter muita tosse por conta disso, eu comecei a ter náusea, fiquei sem apetite, perdi uns 10 quilos, não recomendo essa dieta a ninguém, que ela é muito radical, tá? Fadiga para burro, enfim, foi uma semana muito difícil. Tive que pisar no freio em relação ao trabalho, andei passando mal, tive alguns episódios de vômito, tô fraco, tô me sentindo mais fraco, anêmico, mas a boa notícia é que os exames de sangue estão bons, ou seja, está tudo dentro do previsto. A minha recuperação, ela está vindo, só que tem o resquício, digamos assim, dos efeitos colaterais da quimioterapia. Tem que aguentar aí mais uma semana, quem sabe, de tortura, né? Mas como diria Winston Churchill, pelo menos uma frase atribuída a ele, se você está passando pelo inferno, continue andando. Então não há muita alternativa, vamos embora, e eu estava com saudade de trabalhar, vamos fazê-lo por meio de vídeos, só para não ter risco de uma crise de tosse, que quando vem demora 1 hora sem parar. Então vamos nessa, eu vou mandar para vocês os vídeos relacionados aos tópicos. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pelas orações, acreditem, isso ajuda e muito. Consta, todos nós aqui continuamos mandando boas energias para você, o chat está todo cheio aqui de mensagens para você, todo mundo rezando, orando pelo Consta. Em breve ele estará 100% recuperado e com a gente aqui firme e forte, mais forte do que nunca, aliás, né? STF abre inquérito contra Eduardo Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes decidiu abrir inquérito no Supremo Tribunal Federal contra o deputado licenciado, nosso convidado de hoje, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que continua, se enterrando em sua carreira. Ele tinha pedido a investigação sobre atos do Eduardo nos Estados Unidos para denunciar ao governo Trump abusos em decisões judiciais do ministro Moraes. Segundo o PGR, o Eduardo Bolsonaro tenta interferir no judiciário para beneficiar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Deputado, então começo esse tema com o senhor. É algo inacreditável, né? Agora voltou a circular o vídeo do Boulos, né, percorrendo a Europa, em Portugal, pedindo a libertação do Lula, o que não tem nada a ver com o que o senhor está fazendo aqui. O seu trabalho é para denunciar o que o Brasil está enfrentando, a tirania que o Brasil está enfrentando. De que maneira o senhor encara mais essa agora, um inquérito aberto no STF a pedido do Paulo Gonet?
mais uma tentativa de formar uma narrativa para dizer que o que eu estou fazendo aqui é algo pessoal, para tentar tirar o crédito das nossas ações. E todo mundo sabe que não é pessoal, né? E eu gosto muito quando eles tentam fazer esse tipo de coisa, porque fica claro que eles estão batendo cabeça, enfiando os pés pelas mãos. Eu não preciso muito. Na verdade, eu não preciso nem fazer nada para mostrar que isso daí não é algo a favor de Jair Bolsonaro, que vai atingir somente a ele. Você tem o Jason Miller. Jason Miller andou a campanha presidencial inteira do lado do Trump. Você tem uma pessoa chamada Elon Musk, que até ontem estava dentro do governo e certamente vai seguir uma relação de amizade com o presidente Trump. É simplesmente a pessoa mais rica do mundo. Elon Musk é investigado no inquérito da fake news. O Jason Miller foi detido pelo Alexandre de Moraes 3, 4 horas no aeroporto de Brasília, depois de dar um discurso no CPEC em 2021. Então, isso daí é mais uma atrapalhada deles. Ao que parece, eles estão recebendo, ainda continuam recebendo conselhos de Lindbergh Farias, né, que fez aquela mesma pataquada cerca de 2, 3 meses atrás, pedindo para confiscar o meu passaporte e me obrigando a ficar aqui nos Estados Unidos, acelerando todo esse processo contra o Moraes e a favor do Brasil. Agora, o que parece, né, teve mais essa sugestão para abrir esse inquérito, e vejam só, quem poderia imaginar que o relator do meu caso seria quem? Alexandre de Moraes. E quem é que continuaria a fazer a parte acusatória? Quem? O PGR Paulo Gonet. Eu estou usando aqui de ironia, mas isso daí escancara o que a gente está vivendo. O juiz natural, aquele que vai me julgar, é o mesmo que falou que queria me pegar naquelas conversas vazadas através de matérias do Glenn Greenwald, que ele teve acesso aos WhatsApp do Eduardo Tagliaferro e os juízes Ayrton Vieira e Marco Antônio Vargas. Então, essas pessoas todas, elas estão tentando salvar a própria pele. O que o Alexandre de Moraes está tentando fazer agora? Ele está tentando criar uma comoção em torno dele. É por isso que eu estou falando. Olha, os Estados Unidos não vai ter pudor nenhum, creio eu, imagino, tá? Aí quem está falando, eu acho que eles não estão me chamando mais de bananinha, né? É uma pessoa que tem muito contato aqui dentro, que anda muito aqui em Washington, D.C. Quem me acompanha nas redes sociais está vendo que praticamente toda semana eu estou fazendo um bate-volta lá. Deixei de dar expediente em Brasília, estou dando expediente em Washington. Então, até perdi aqui o fio da meada, mas ele está tentando criar essa comoção em torno do Alexandre de Moraes porque é algo pessoal contra o Alexandre de Moraes, é personalíssimo contra ele. E o objetivo dos Estados Unidos é que se acabe com a censura e a perseguição política. A perseguição política que ensejou a prisão do Jason Miller, que ensejou colocar o Elon Musk no inquérito aqui dentro do Brasil. E eles sabem que o Moraes vai se aposentar só lá em 2043 e o governo Trump tem mandato de 4 anos. O Alexandre de Moraes ele vai tentar sobreviver esses 4 anos para depois retornar, se unir, de repente, a algum futuro presidente ideológico democrata para ir atrás dessas pessoas do governo Trump. Então, Alexandre de Moraes tentando unir a corte contra ele, a favor dele, ele está tentando causar, né, estressar essa situação para evitar que os Estados Unidos tomem a decisão de sancioná-lo. Só que os Estados Unidos, não creio eu, os Estados Unidos não vai ter pudor nenhum de sancionar mais ministros que se metam no caminho deles aqui dos americanos, porque se alguém levantar as bandeiras de censura e de perseguição política, estará incorrendo nas mesmas sanções que o Alexandre de Moraes. Então, eu acredito que o Alexandre de Moraes será isolado, ele não vai ter a possibilidade nem de abrir uma conta bancária. Se seguir no STF, eu imagino que vai ficar uma situação muito difícil. Eu gostaria de ver o Alexandre de Moraes fora do STF, seja dando liberdade aos senadores para fazer impeachment, seja indo assumir uma embaixada em algum outro lugar, seja saindo realmente, né, rescindindo o seu cargo no STF, indo virar professor em qualquer lugar do mundo. Mas eu acho que seria muito saudável a gente ter um Alexandre de Moraes fora do STF, porque ele tem tido um papel muito mafioso, uma conduta muito de gangster dentro da corte. Ele é uma pessoa que não raramente a gente vê ele ameaçando outras autoridades. E é por isso que eu falo, se todas as pessoas que foram vítimas do Alexandre de Moraes tivessem a oportunidade de falar, tivessem a mesma liberdade que eu tenho aqui nos Estados Unidos, elas falariam muitas coisas. Não iria surpreender ninguém, mas traria à luz aquilo que a gente já sabe que acontece nos bastidores. Ana, que gangue, que turminha boa é essa, hein? Então, isso que o Eduardo trouxe, né, coisa de mafioso, o Eduardo ele deve ter escutado exatamente de alguns parlamentares americanos, porque foi o que eu ouvi quando eu mandei aquele vídeo com legenda em inglês
daquela delação, daquela sessão do Gonê, do advogado do Mauro Cid, do Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes ameaçando o Mauro Cid, dizendo que se ele não falasse, né, praticamente o que o Alexandre de Moraes queria ouvir, que ele ia atrás do pai do Mauro Cid, da esposa e da filha mais velha, se eu não me engano, e foi exatamente o que eu ouvi, e até de mais de um parlamentar dos Estados Unidos e assessor. Isso é coisa de mafioso. Foi exatamente nessas palavras que eu ouvi. This is mafia stuff. Literalmente em inglês foi isso que eu ouvi. This is mafia stuff. E foi exatamente nesse vídeo que algumas pessoas me perguntaram quem era aquele senhor que ficou ali congelado diante de todo o interrogatório do juiz do caso, Alexandre de Moraes, que também é a vítima do caso. Quem era aquele senhor de óculos que parecia congelado na tela? E aí eu tive que explicar, né, quem é o Gonê, qual a figura do Gonê, e muitos ali não entenderam porque a imagem estava congelada, e eu disse, não está congelada, ele que está congelado, ele que não se mexe. E uma pessoa me perguntou, mas por que ele não interferiu ali naquele interrogatório ilegal? Aí o que eu ouvi foi, mas no Brasil pode o juiz interrogar assim dessa maneira? Eu falei, não pode. São as mesmas premissas legais nesse sentido da delação, o plea deal, que é chamado aqui nos Estados Unidos. Então, é um absurdo tudo isso que nós estamos vendo para os americanos, então nem se fale. Agora, o Eduardo mencionou o Jason Miller, eu conversei com o Jason Miller na quarta-feira dessa semana, até para ver se ele conseguia entrar ao vivo com a gente na Revista Oeste, e ele estava dentro do avião voltando da Hungria para os Estados Unidos, disse, não consigo, mas eu quero que vocês saibam que nós vamos ficar ao lado do povo brasileiro. Inclusive, ele foi até a Rede X, pode colocar aí, Nando, por favor, ele foi até a Rede X e fez questão de colocar ali, né? Eu agradeci o Jason Miller por manter o Brasil nas orações dele e também nas ações, que ele havia sido um alvo do atual regime totalitário no Brasil, mas também um grande guerreiro contra ele, e que nós temos uma grande dívida com ele, e ele foi e respondeu, e eu sempre estarei ao lado do povo brasileiro. Ele me disse isso no telefone, mas ele fez questão de ir até a Rede X e postar isso exatamente para dizer que não tem mais volta. E aqui, Lacombe, já falei essa semana no Oeste Sem Filtro algumas vezes, e aproveito a presença do Eduardo aqui com a gente e faço questão de parabenizar o Eduardo, mas também de dizer que as pessoas com as quais nós conversamos aqui nos Estados Unidos, as pessoas têm um respeito muito grande pela coragem do Eduardo, mas também as pessoas têm um carinho muito grande pela figura do Eduardo, do presidente Bolsonaro, da família Bolsonaro, e isso é uma coisa que, apesar da verve, de todos os caminhos políticos que o Eduardo vem trilhando aqui nos Estados Unidos para ajudar o Brasil, na questão política, na questão diplomática, muitas pessoas podem se aproximar do governo americano, mais de republicanos, mais de democratas, mas nem todos têm esse carinho especial por parte da família do presidente Donald Trump, mas não só por parte da família do presidente Donald Trump. Queria deixar isso, Eduardo, dizer para você que eu ouvi de mais de um parlamentar e assessores do carinho, do respeito como parlamentar, mas do carinho, porque as pessoas sentem nas suas conversas com os parlamentares o amor que você tem pelo Brasil, o respeito que você tem pelo Brasil, o respeito que você tem pela Constituição do Brasil, pela Constituição americana,
e o respeito que você sempre trata desse assunto com os parlamentares americanos. Queria deixar isso aqui público, eu já falei para você isso no domingo, conversamos, aliás, na segunda-feira, mas as pessoas precisam entender e saber que todo o caminho que você trilhou, a chacota, as risadas, as piadinhas em Brasília, né? Quem vai perder o visto primeiro depois da eleição do Trump? Tudo isso foi pavimentado de uma maneira muito séria por você, pelo seu trabalho, e isso é testemunhado nas minhas conversas com os parlamentares americanos, seus assessores, articulistas também do Partido Republicano, que dizem da sua veia diplomática, mas de um carinho muito natural que eles têm por você. Então, queria deixar registrado aqui, Eduardo, parabéns. Nós sabemos que não é fácil. Você veio para os Estados Unidos com uma mala para uma semana e está aqui até hoje. Também mando um abraço para sua esposa, porque eu imagino que não esteja sendo fácil, né? São 2 crianças pequenas e mais todas essas suas andanças por Washington. Mas é isso, eu acho que esse trem agora partiu da estação, como nós falamos lá em Minas, e graças ao Eduardo, nós entramos numa rota bastante séria em relação a voltar a nossa bússola moral e constitucional para o norte correto no Brasil. Queridos amigos, é confortante poder desfrutar de análises, comentários e esclarecimentos de jornalistas, colunistas e personalidades da direita que falam a verdade com uma fluidez e coerência que você não vê em nenhuma emissora estatal. Sabemos que nessas emissoras o que há é manipulação, distorção e prestação de serviço ao sistema, tudo isso em troca de dinheiro público. Comente aqui embaixo o que você achou deste vídeo. Meu nome é Victor Moreira, seu amigo do canal Endireitei. Faço questão de frisar, o ministro Moraes determinou a retirada da monetização do nosso canal em fevereiro de 2023. Desde então, só conseguimos arcar com os nossos custos operacionais graças à sua ajuda. Se você pode ajudar, contribua com qualquer valor através da chave Pix abaixo. E se não puder contribuir financeiramente, deixe o seu like, comentário ou compartilhamento. Isso também nos fortalece. Um forte abraço, uma excelente semana e nos encontramos na quarta-feira. Tchau!